Qual é, de fato, o verdadeiro propósito do jejum? Muitos conhecem o jejum apenas pelo lado físico, como uma estratégia para emagrecer, desintoxicar ou melhorar a saúde. E é claro, eu como nutricionista eu afirmo, o jejum traz benefícios extraordinários para o corpo, baixa insulina, melhora o colesterol, triglicerídeos, diabetes. Ele é sensacional para a resistência insulínica. Mas o jejum não começa no corpo. Ele começa na rendição, quando nós olhamos para um jejum com propósito e não com o objetivo de olharmos só para o jejum intermitente. Muitos que chegam até mim vêm com o intuito de fazer o jejum intermitente, mas, na verdade, muitas vezes, o que ela realmente quer é o jejum espiritual, é estar mais conectados com Deus. Eu digo que muitos de nós precisamos só entender como tudo isso funciona. Uma coisa é o jejum espiritual, é um jejum que você faz com rendição a Deus, e outra coisa é você fazer o jejum intermitente. Muitos começam o jejum com propósito lá no fundinho, com o intuito de também emagrecer. E eu digo que você precisa ter muita consciência quando você vai fazer um jejum, o que realmente você quer, porque Deus está atento a todos esses detalhes, né? Mas o que eu quero te deixar de mensagem aqui hoje? Que o jejum, ele se torna uma ponte entre o natural e o eterno. Eu quero que você abra a sua Bíblia, que eu quero te dar direção também da palavra de Deus sobre o jejum. Tem muitas passagens na Bíblia que falam muito do jejum, mas eu quero que você abra aí Mateus 6, 17 e 18. Eu quero que você entenda realmente o verdadeiro contexto quando nós fazemos um jejum para Deus. Então, na passagem bíblica de Mateus, diz assim: Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos outros que estás jejuando, mas apenas ao teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê o secreto, te recompensará. Meus queridos, Jesus, ele não fala do jejum como se, como um se. Ele fala como um quando. Ou seja, o jejum não é um extra da vida espiritual. Ele é parte da caminhada. O corpo ele sente os efeitos, mas o espírito recebe a maior recompensa, intimidade com o Pai. Meus queridos, eu digo que eu quero que você reflita comigo esse texto. No corpo, o jejum desintoxica, reduz inflamações, equilibra hormônios, fortalece a disciplina. Ele quebra padrões de compulsão, ele devolve ao corpo um estado de ordem e clareza. O corpo ele aprende a obedecer. E eu digo para você que muitos dos meus pacientes que têm resistência insulínica, que nós fazemos um jejum intermitente, associado a deficiências, porque também eu faço o ajuste das deficiências. O paciente consegue sair de várias patologias, de várias doenças causadas pela má alimentação, né? Existe sim a doença emocional, a doença espiritual, existe, a gente vai falar em vários vídeos sobre isso, mas agora nós estamos falando sobre o contexto do jejum intermitente e jejum para Deus. O que eu quero te dizer? Que quando nós fazemos um jejum, né, com propósito para Deus, ele cala ruídos internos. Ele
impõe dependências escondidas. Ele fortalece mais a fé. Ele cria um espaço para ouvir a voz de Deus com mais clareza. Quando a mente silencia, o corpo escuta. O que Deus nos ensina com o jejum, então, meus queridos? Quando o corpo aprende a obedecer, a mente encontra silêncio. Quando o espírito se rende a Deus, toda a vida se alinha. Decisões, relacionamentos, propósitos, o jejum ele integra corpo, alma e espírito numa única entrega. Então, em Mateus 6, Jesus deixa muito claro que o jejum não é para a aparência, é para o secreto. O poder do jejum não está na fome, mas na entrega feita em secreto. Eu quero te conduzir a não ver o jejum apenas como uma renúncia alimentar, mas como uma aliança entre você e Deus. Por isso que eu digo, meus queridos, que fazer jejum intermitente é fácil. O difícil é quando você faz um jejum com propósito para Deus. Isso é difícil. Isso é desafiador. Porque assim, eu digo que cada vez que o estômago reclama, é, é um convite a mais oração. Então, cada vez que a ansiedade surgir, quando eu estou num propósito com Deus, é uma entrega ali como sacrifício. Por mais que nós saibamos que Deus não quer o sacrifício, Ele quer realmente a renúncia, Ele quer o secreto, né? Mas nós temos que entender que a nossa carne, quando nós estamos com um propósito, é diferente do jejum intermitente. Eu digo que quando nós estamos em jejum intermitente, o inimigo não ataca, porque não tem propósito de receber uma graça. E quando o silêncio pesar, sempre lembre, meus queridos, que é nesse vazio que Deus fala mais forte. Então eu quero conduzir você a, a esse momento de conexão. Volte lá na passagem bíblica, leia, medite o que, que realmente Deus quer me falar aqui. Por que que muitas vezes, às vezes eu quero falar para o outro que eu estou num jejum, para ser visto por quem? Porque a quem mais interessa o teu jejum é só Deus, não é a mais ninguém. Diferente quando, por exemplo, quando nós estamos em grupo jejuando, né? Que nós estamos em conexão. Nós, por exemplo, daqui nós vamos ao monte, né? Então nós vamos em grupos fechados, vamos jejuar em grupos. Quantos grupos eu já fiz de 40 pessoas em jejum por um propósito, por uma causa, por uma cura, por uma libertação. Então eu quero que você se coloque pequeno diante do teu pai, nesse objetivo, e dizer: Pai, eu quero aprender a jejuar não apenas com o corpo, mas também com a alma, com o espírito. Que cada renúncia física nos leve a uma entrega maior de coração. Que cada silêncio seja preenchido com a tua voz. E que ao final do nosso propósito seja transformado de dentro para fora. Porque quando há transformação de dentro para fora, nós estamos pedindo, Pai, nos limpe do nosso orgulho, nos limpe do nosso ego, nos limpe do nosso do julgamento, da murmuração, de tantas falhas que nós temos como ser humano, porque o ser humano ele erra, ele peca a cada minuto. E nós temos que pedir a Deus esse discernimento, essa clareza, para que Deus vá curando o nosso coração, para que Deus vá colocando no nosso coração aquele modo que agrada ao Senhor. Nós temos que pedir isso o tempo todo, Senhor, eu quero te agradar. O que que eu preciso renunciar? O que que eu preciso curar dentro de mim? E quando nós nos colocamos nesse lugar, você pode ter certeza que Deus está nos direcionando a um outro lugar mais clareza, com mais paz de espírito, mesmo diante de todas as situações e conflitos que nós estejamos vivendo no nosso dia a dia. Existem situações, meus irmãos, que nós precisamos nos parar, nos privar, para que nós possamos entrar nesse lugar
E eu quero deixar essa mensagem para você. Se você realmente quer buscar mais da palavra do Senhor, é você ter um tempo com Ele, todos os dias esse tempo com Ele. Não é na nossa correria que nós conseguimos descansar nisso. Nós precisamos do tempo de renúncia, de buscar, de realmente entendermos aonde estão os nossos erros, para que nós possamos nos redimir e estar mais e mais na presença do Senhor. Faz sentido para vocês? E eu quero que você tenha mais desse conteúdo. Para isso, vou te convidar, se inscreva nesse canal, comente o que que você achou desse entendimento. Faz sentido para você que jejum intermitente é uma coisa, jejum espiritual é outra? Em algum momento da sua vida você já se pegou também fazendo jejum intermitente? Aliás, jejum com propósito, mas é, querendo emagrecer? Gente, Deus conhece teu coração. Gente, eu já tive nesse lugar. Eu vou fazer um propósito com o Senhor, mas a minha intenção é emagrecer 1 quilinho. A minha intenção é dar uma secadinha. Então, se coloque nesse lugar e peça perdão, né? Peça perdão, porque às vezes nem é com intenção, às vezes foi tão sem intenção e a gente não consegue, como a gente ainda, nós somos seres humanos, estamos aptos a errar o tempo todo, mas nós precisamos nos redimir. Fica aí a minha dica para você. E até o próximo vídeo.